E esta é a nossa inspiração para esta conversa a partir deste filme. Obrigado, meus senhores, por aceitar o nosso convite. Helder Leonel, Emílio Ocossa. Este filme, Helder, de certo modo, faz essa síntese da longa história e longa trajetória do movimento hip-hop. Yeah, Straight Outta Compton. Yeah. Muito obrigado pelo convite. Straight Outta Compton, se calhar começar por que é um trabalho que nós temos que sempre fazer. Yeah. O trailer mostra um filme que parece que o rap ou o hip hop está envolvido com gangsterismo, com o mundo do crime, mas como diz numa passagem do filme, quando a polícia acha que os NWA são uma gangue, tanto criminosa, e eles dizem que não, nós estamos apenas a retratar aquilo que a gente vive. Então é exatamente isso que eu queria esclarecer logo a começar, que esta coisa do gangster rap que começou com os NWA e depois desenvolveu-se com Dr. Dre, Snoop, realmente é uma reprodução daquilo que é a vida difícil das gangues, como se sabe nos Estados Unidos, principalmente em Califórnia, existem duas gangues criminosas que estão no tráfico de droga, portanto, que são the Bloods and Crips. E de certa forma, alguns membros destes grupos fizeram parte dessas gangues. Não tinham como, era um way of life. Se tu não fazes parte do grupo, da zona, dos mais valentões, então ficas de fora. E, de certa forma, muitos jovens entraram para o crime dessa forma e muitos se safaram saindo para a música, não é? Que foi o caso mesmo do Eazy-E, do próprio Dr. Dre, mais tarde do próprio Snoop, que são, tanto artistas que não fazem mais senão retratar aquilo que é tanto a vida difícil dos jovens nos subúrbios, no caso Compton, né? Sem dúvidas. E é uma base muito importante esta para compreender o contexto todo do hip-hop nos Estados Unidos, mas também nos outros quadrantes do mundo, incluindo a nossa própria realidade aqui Sim, é um cenário que se repercute um pouco em todo o mundo, um pouco pelas periferias do mundo inteiro, na cidade do Cabo, em Joanesburgo, ou São Paulo, no Brasil. Paulo. Exatamente. Um pouco disso acontece e o rap tem sido a voz desses jovens, que é para denunciar essa vida e, de certa forma, também influenciar os jovens a seguirem o outro rumo. Né? Sem dúvidas. É isto, Emílio. Também encontras neste filme uma base muito importante para compreender e começar a pensar o movimento hip-hop como um movimento que tem uma longa trajetória e uma forte batalha por parte dos seus protagonistas e defensores. Exato. Este filme, vamos lá, mostra mais ou menos a realidade daquilo que foi Compton, Los Angeles, Estados Unidos, que é a costa oeste dos Estados Unidos, não é? O rap vamos lá, desse lado dos Estados Unidos, especificamente para o tempo em que os NWA surgiram, estava mais virado para combater aquilo que era a violência perpetrada pela polícia para as minorias negras, nesse caso. Então, boa parte da tônica do filme é um pouco à volta disso. Que a luta dos NWA era exatamente, vamos lá, mostrar ao mundo como é que as autoridades têm agido diante de pessoas que não tinham como se defender. Então, podemos usar exatamente como uma pequena amostra daquilo que é o propósito do hip-hop, que é denunciar o descaso e coisas assim. Pois, Malela. Não, queria dizer que, aliás, a música que tornou os NWA populares e que teve este enfrentamento com as autoridades, tinha como título, passa a palavra, Fuck the Police. Então, foi esta música de grande sucesso, que foi uma música de polémica, mas é exatamente isto que Emílio está a dizer, que era exatamente era uma posição clara. Um posicionamento. Exatamente, contra a brutalidade da polícia para as minorias negras, para as periferias. Né? Exato. E olhar os 50 anos do hip-hop é olhar para uma história que, se calhar, a partir da espontaneidade, provavelmente, temos um movimento que se consolida, se afirma e contribui para o mundo. É uma
é uma cultura extremamente forte e importante nos dias de hoje, no mundo inteiro. Acho que um dos seus elementos, o rap, é provavelmente a música neste momento mais impactante no mundo inteiro. E quais são os aspectos que acham que ao longo destes 50 anos são incontornáveis quando pensamos a cultura hip-hop para a humanidade? Malelo. Existe um livro de um antigo editor de uma das revistas especializadas para o hip-hop, que é o Bakary Kitwana. Estou a fazer confusão, não sei se é Bakary Kitwana ou Bakary Kitwana. Bakary Kitwana. Kitwana tem um livro que tem como título Hip Hop Generation, the Crisis in the Youth, não é? Yeah. Tanto a crise na juventude afro-americana. Mas há uma coisa interessante que ele explica logo no início do livro, que ele explica, tipo, quando eu digo the Hip Hop Generation, vou para além do gênero musical, vou para além do beatbox, vou para além do rap, do DJing. Portanto, chamo Generation Hip Hop a todo um conjunto de comportamento que é característico de uma geração de pessoas que nasceram entre os anos 1965 por aí até 1980 e tal, 83 por aí. Então ele diz que esta massa populacional que nasce neste período de tempo comporta-se, tem uma atitude, a sua forma de vestir, a sua forma de andar, a sua forma de pensar. Podem não ser hip-hoppers, as suas crises. Exatamente, podem não ser rappers, mas são pessoas que se identificam com o fenómeno hip-hop. Então ele vê a coisa assim de uma forma geral. The Hip Hop Generation considera, portanto, este grupo populacional. E todos os outros que são influenciados por essa mesma geração. Não é? Então, para responder esta questão e dizer que, de facto, é uma contribuição enorme, na medida em que é um fenómeno que está ligado a outros fenómenos que criaram o próprio hip-hop, não é? A exploração económica, a segregação racial, aquela questão da luta de integração pelos negros, tanto nos Estados Unidos da América e no mundo de uma forma geral, e o fato de ter se tornado uma música global que se junta com a globalização cultural, se junta a outras formas de arte pelo mundo e faz com que nesses países hajam culturas híbridas. Então, se tu reparares, em todo o mundo há um género musical ligado ao hip-hop, mas ligado a esse país. Exatamente. No caso, podemos dizer que é o Panza. Sim. Se formos a Nigéria, vamos dizer que é aquele Niger Style, o Afrobeats. Se vamos à África do Sul, vamos dizer que é o Kwaito. Se vamos a Angola, vamos dizer que é o Kuduro, por exemplo. Então, é uma cultura que se tornou híbrida nos vários países ao longo do mundo. E depois também, embora o seu desenvolvimento comercial tenha deturpado um pouco aquilo que era a sua gênese, né? os seus objetivos iniciais, é um estilo de música que direcionou muita gente em termos de personalidade, em termos de aprendizado, em termos de mudar a vida das pessoas. Então, tu vais para qualquer parte do mundo, vai haver alguém que vai dizer hip-hop mudou a minha vida. Yeah. Exato. Okay. É isso. Sim, exatamente. Para além daquilo que o Elder disse, é muito importante o livro que o Elder citou, não é, de Bakary Kitwana, mas já há também outros dois livros muito interessantes, que se calhar num outro momento podemos falar deles. Não, mas podes sugerir e continuas o fim de pensamento. Sim, é de... Acho que para quem está nos a assistir lhe interessa essa literatura, não é? Para quem MK Asante e Jeff Chang, que também são editores de revistas viradas à questão da cultura em si. Tipo a revista O Túnel, por exemplo. Né? Tipo a revista O Túnel, mas que também são ensaístas, são pessoas que debruçam sobre a cultura, que buscam entender exatamente a questão da geração hip-hop. Para o caso desses dois, ensaiam porque que, pronto, entende-se que a Hip-Hop Generation é a geração de jovens que nasceram com hip-hop, não é? Nasceram e cresceram com hip-hop.
e que acreditavam que o hip hop pudesse resolver os seus problemas. Que está a completar 50 anos, por exemplo, a esta altura de campeonato. Faz parte da geração forma hip hop. incontornável, é a geração hip hop. Exatamente. Acho que é a primeira, acho não, é a primeira geração. Nós somos geração hip hop. Os rappers estão a completar 50 anos, muitos deles. Sim, agora. exatamente. Então, os outros dois ensaiam mais ou menos porque o hip hop já não nos pode salvar hoje em dia, não é? Infelizmente, transformou-se uma cultura que tinha esses valores todos que já citamos anteriormente, simplesmente numa máquina de produzir capital, né? O hip hop está ao serviço do capitalismo hoje em dia. Acho que não é novidade para ninguém. Mas respondendo à sua pergunta, o que é incontornável, não é? Nós temos sete formas de arte principal e cada uma delas sofre a influência da cultura hip hop. Desde a música, Música de modo geral. música do modo geral, o cinema, vamos lá, a moda e as artes plásticas, etc, etc. Se formos a ver, todos os artistas, ou boa parte dos artistas que nasceram dentro dessa geração hip hop, sofreram influência primeiro, a sua influência primária foi hip hop e só depois é que foram abraçar outras formas de arte, posso assim dizer. Então, há de ser por isso que é uma cultura incontornável, não é? Certo. E claro, essa a questão sobre o hip hop e as normas do mercado, não é? O que foi, de certo modo, para muitos rappers, não só para os conservadores, vamos fazer que acabou por, de certo modo, diluir aquilo que é a essência, a gênese do hip hop, que é uma cultura de intervenção e que se entrega a causas nobres, objetivos e ideais coletivos, uma utopia também em construção. É uma conversa sempre presente quando olhamos para aquilo que pode ser o papel do hip hop nos próximos 50 anos. Isto merece uma reflexão profunda por parte da comunidade hip hop. Já não vou dizer comunidade hip hop, a geração hip hop. Sim. A geração dos hip hoppers, aqueles que somos nós, a nossa geração. Voltamos ao Bakary Kitwana, que sugere que haja uma reflexão, porque ele diz que para aqueles que são a primeira geração hip hop dos anos 70, anos 65, portanto, estamos a falar de um grupo populacional que que passou por situações de opressão, a questão dos direitos civis. Então, essa geração lutou para conquistar alguma coisa e de facto conquistaram, conseguiram, tentam ultrapassar esta questão do racismo, houve um pouco mais de integração, mas ele coloca de novo uma questão no sentido de que, ok, será que os filhos daqueles que conseguiram ultrapassar a questão dos direitos civis continuam, portanto, dão continuidade àquilo que foi a luta dos seus antecessores? Então, essa é uma questão que ele lança para a nova geração hip hop e fala nos termos em que o Emílio Costa falou, do hip hop ter se tornado um produto comercial que, de certa forma, se desvia dos propósitos iniciais, quer através da moda, quer através da música, tanto dos filmes. Portanto, há uma exposição que é, portanto, negros vendendo negros, the war of sexes, quer dizer, como é que a gente trata a diferença do género, qual é a posição, como é que nós colocamos a mulher dentro deste contexto hip hop e o que é que nós queremos transmitir para a geração que se segue. Então, esta é uma questão, continua a ser um desafio para a comunidade hip hop, de uma forma geral, repensar como dar continuidade a essa luta. Aos ideais iniciais. Porque ainda há... há novas lutas. Sim, há novas lutas, há lutas que devem continuar a ser travadas, como, por exemplo, há mais negros a serem encarcerados, por exemplo, nos Estados Unidos da América, há mais negros com menos oportunidades para fazer a universidade. George Floyd, etc. Exatamente. Exato. Então, é uma luta que continua, pode não se ver assim, de forma... Os desafios do neocolonialismo para o nosso contexto e essa conversa aqui, por exemplo, no continente africano. Exatamente. Mas eu acho que não se pode desassociar da intervenção da cultura hip-hop sem se olhar toda uma questão da agenda global. Não é? Sim, acho uma conjuntura. É uma conjuntura de fatores. Não é? Como é que o hip-hop pensa a agenda global?
Olha, quando me perguntam, por exemplo, quando a gente fala sobre hip-hop como produto econômico e social, a primeira coisa que eu sempre digo é, primeiro, antes de entrarmos no hip-hop, vamos olhar para a música, a situação da música de uma forma geral. Depois, quando olhamos para a música, vamos para as políticas culturais, quer dizer, e vamos perceber que É a há agenda todo um global. conjunto, exatamente, há um conjunto de fatores que, de facto, o hip-hop acaba levando por tabela e procura tentar fazer a sua parte também. Sem dúvidas, sem dúvidas. Magos da siderurgia. É mais ou menos isso que o Helder estava aqui a dizer. É impossível hoje em dia olhar para o hip-hop como uma cultura isolada, não é? Os que fazem parte da cultura hip-hop, os cultores, portanto, do hip-hop, não se circunscrevem apenas àquele pequeno ciclo, não é? São cidadãos do mundo, então, naturalmente, eles veem o que acontece à volta, não é? E retratam isso através da música e de outras manifestações culturais. E, portanto, se nós olharmos para o hip-hop nos Estados Unidos como uma forma de expressar, vamos lá, questões de discriminação e outras questões do gênero, não podemos nos esquecer que, na verdade, a cultura hip-hop também, quer dizer, dentro da cultura hip-hop estão envolvidos membros da comunidade negra, membros da comunidade, vamos lá, hispânica, não é? Imigrantes e homossexuais e outro tipo de pessoas que, de certa forma, são minorias e têm as suas próprias lutas. Então, de facto, faz parte de uma agenda global. Ok. Agora, dessa história de 50 anos, Moçambique tem 30, 40 anos dessa contribuição para essa cultura ao nível mundial. Helder, queres me corrigir em termos históricos? Eu costumo dizer 30 quando falo da minha própria experiência, mas eu acho que é mais do que 30. Se olhares para o Histórias e Histórias do Hip Hop, o livro do Emílio Cossa, e perceberes, portanto, todo o enquadramento que ele faz, então há umas primeiras manifestações, embora os sujeitos não estejam, na altura não estariam conscientes de que estavam a fazer cultura hip hop. Mas já havia uma música, havia um DJ, havia quando lugares. Gilberto Mendes começou a dançar breakdance. Gilberto Mendes. Sim, quando o Gilberto Mendes começou a dançar breakdance nos anos 80, não se tinha a noção de que o breakdance era um elemento da cultura hip hop. Nós só fomos saber depois, se calhar o próprio Gilberto Mendes também só soube disso mais tarde. Mas era uma febre que ficou na moda, teve muitos dançarinos, Malta Helder Silva, Dum, companhia. Então, estamos a dizer que as primeiras manifestações do hip hop já acontecem há mais de 30 anos, não é? Então, se nós estamos a dizer 50, estamos a dizer que 40 aí são nossos. Né? Estávamos lá, Eu acho que é importante dizer isso aí. De facto, as primeiras manifestações da cultura hip hop chegaram-nos através da música, dança, moda e etc. Podemos dizer que o hip hop tem mais ou menos por aí 30 anos, porque nós só nos apercebemos, eu, por exemplo, e muitas outras pessoas da minha geração, da minha geração, só nos apercebemos que o hip hop era mais que música a partir de 95, quando surgem programas como o Hip Hop Time, por exemplo, que para além da música traziam outra abordagem, não é? Faziam-nos ver que, pronto, hip hop não é só rap, é também moda, é também DJ, etc, etc. E que há uma necessidade de nos firmarmos como uma comunidade, não é? Começam a existir aqueles encontros específicos para ouvir, dançar e, acima de tudo, discutir hip hop. Então, há de ter 30 anos exatamente a partir do momento que só há 30 anos é que começamos a pensar no hip hop como um movimento todo, né? Cultural e não exatamente como música. Mas, de facto, já vem há mais tempo do que isso. Sem dúvida, sem dúvida. E essa compreensão histórica eu acho que é muito importante. Temos que nos situar sobre essa contribuição, porque não há dúvidas que o hip hop moldou novos caminhos para a música nacional. Eu queria vos desafiar a pensar isso. Quais são os caminhos que o hip hop, em particular o rap, cultura hip hop no geral, não é? para a arte, para a ideia de mercado criativo em Moçambique, quais são os novos caminhos que há 30 anos o hip hop vem moldando, vem construindo, quando vocês olham para esse percurso? Malela. Essa pergunta é um bocado
assim difícil, Yeah. mas, bom, eu acho que quando começamos, haviam, quer dizer, não haviam muitas condições, portanto, não haviam estúdios, não haviam editoras, então os rappers foram aqueles que tiveram que criar as suas próprias condições para fazerem as coisas acontecer, não é? Não havia crença nesse género musical, tanto mais é que quando abrem estas novas editoras, a Vidisco, a Orient, fazem essa condição de que falaste agora, de que é para se misturares com música tropical, tens de fazer uma música alegre e tal. Acho que tu repaste numa música, numa passada. Sim. Não, eu na verdade... Vou na música dos Monstros People. É Sophie, não é? Eu Sophie. Sophie. Sim, na verdade, pronto, é uma altura em que nós já deixávamos de ser radicais na cena do hip-hop, né? Ok. Começávamos a colaborar com outros géneros musicais. Não só essa música, mas como também fizemos uma espécie de Kwaito, que era uma campanha para o HIV. Eu acho que deve ter sido, se calhar, o primeiro Panza, assim, só para dizer que foi hipoteticamente, né? Hipoteticamente, Mas, falando da contribuição do hip-hop para a sociedade... Mas sobretudo a pensar o setor criativo, Ok. a arte no seu todo, né? posso Como é que pegar por aí, influenciou a Helder? forma de se pintar, de se escrever, de se vestir, de se pensar Se os me der criativos, licença, modo antes que eu geral. perca o fio de pensamento. Força. Por favor. Exatamente. É o seguinte, eu acho que o hip-hop, o maior contributo do hip-hop foi mostrar que é possível nós produzirmos de forma independente, ou seja, muitos dos músicos, não é? No gênese, vamos lá dizer, da pretendida indústria musical, acreditavam que era preciso, quer dizer, que deviam depender de editoras, de gravadoras, de estudos criados por outros. Vamos lá, para o nosso caso, por exemplo, o estudo da RM, e para gravar um clipe era preciso ir à TVM e tudo mais. Os rappers, se calhar, por serem pessoas rejeitadas, não é? Neste nicho, vamos lá, industrial, começaram a criar as coisas por conta própria. Ou seja, se tu fosses rapper, provavelmente não terias, vamos lá, um espaço aberto para atuar na televisão ou na rádio, ou para gravar num estúdio convencional e tudo mais. Então, eles muito cedo aperceberam-se disso e começaram a criar as suas próprias produtoras e editoras independentes. Exatamente. Tanto que a falência das editoras em Moçambique não afetou muito, vamos lá dizer, a indústria musical no que diz respeito ao hip-hop. E quando tudo parecia perdido, foram esses estúdios caseiros criados pelos rappers que serviram de uma plataforma para manter viva a música, vamos lá, a música que ia surgindo, portanto. Então, acho que o maior legado da música rap na questão da indústria musical em Moçambique foi a questão de ter feito os artistas acreditarem que era possível criar editoras independentes, era possível criar negócio a partir da música e Fazer deixar por de... ti Exatamente, das sim. labels. A Exatamente, ausência das A labels. ousadia das labels. A ousadia, Esta coisa do labels, quer dizer, é uma influência do rap norte-americano. Tu tens a Notorious B.I.G., da Bad Boy Records, ou Snoop Dogg, Dr. Dre, da Death Row Records. E essa imitação alavancou um pouco também o movimento aqui, né? No sentido de labels locais. Se tu reparares, a maior parte dos músicos jovens moçambicanos, incluindo o Zico, o Deno-G e muitos outros, começaram no rap. Não é? Começaram no rap Bang, e não é? começaram Também Bang Entertainment. Então, esta efervescência do jovem ousado, da label, do management, ok? Da produção de espetáculos com meios próprios, é isto aqui que criou o movimento e, de certa forma, alavancou a própria música moçambicana de uma forma geral, porque os artistas começaram a ter um outro tipo de postura, mais preocupação com a imagem, tanto o avanço cinematográfico no caso dos videoclipes e agora com esta questão da imagem, da fotografia. Eu acho que foi o movimento do hip-hop que trouxe isto. Exatamente, sem dúvidas. E é interessante também pensar a própria música, não é? Em tanto que riqueza, diversidade que o hip-hop ou o rap ofereceu à música nacional. Não é? Acho que quando começamos a pensar isso, olhamos para essa ousadia. Os artistas que não faziam necessariamente rap, mas começaram a se abrir, começaram a oferecer uma nova atmosfera. No princípio, houve alguns problemas de conflito de gerações. Eu lembro que até houve alguns debates aí públicos em algumas televisões, porque os mais velhos não estavam a perceber muito bem, mas eu acredito que era
a falta de noção desta coisa de conjuntura que nós falamos, né? Houve uma abertura de mercado, nós saímos, mudamos a Constituição da República. Já não éramos socialistas. Então, começamos a ter uma outra postura, uma outra forma de estar. E isto não foi percebido, quer dizer, parece que se estava a culpar pessoas quando devia se culpar a uma mudança que era global, quer dizer, que era uma mudança do ponto de vista político e cultural, não é? Então, eu acho que só agora é que os mais velhos começam a entender e começam a abrir-se em colaborações. Tu apanhas o Stuart, como é que chama? O Roberto Chitzonzo. Exato, e outros que colaboram muito com jovens. Mas eu me lembro de um dos primeiros sucessos nessa colaboração entre gerações, que Digital MC e o Azim, que fazem uma colaboração de forma quase que permanente num projeto, numa colaboração que me parecia um projeto entre os dois. Quer-me parecer que essa colaboração surge efetivamente por conta de um conflito geracional mesmo. Exato. Acho que envolveu o próprio Azim. Eu acho que eles quiseram fazer dissipar uma os reviravolta, equívocos. exatamente, qualquer coisa assim. Mas E depois, vamos lá, essa tendência de mostrar que não há conflitos em gerações, se calhar, ganha um pouco mais de solidez com o surgimento do projeto Mabulo. Não é? Sim. Que na verdade já havia começado com a colaboração de Chiquito e Cascas. Acho que lembram-se muito bem de um álbum gravado desses dois artistas que tem um dos melhores títulos de sempre. Não sei de onde venho, mas sei para onde vou. Ou não sei para onde vou, mas sei de onde venho. Chiquito era Qualquer muito coisa bom como nisso, isso aí. Chiquito tinha essa afinidade pela música tradicional, local, moçambicana, na sua matriz linguística, etc. Então, se quisermos os primeiros a mostrarem que é possível novos velhos conviverem musicalmente, foram os rappers. E também a questão da criação dos estúdios digitais. É importante afirmar isso. Fruity Loops. Sim. A questão de criar uma música sem necessariamente usar instrumentos musicais convencionais. Então, que foi uma outra conversa, né? Foi um outro debate. Sim. Então, isto aqui começou com os rappers e só depois é que atingiu, portanto, vamos lá, outros géneros, se assim quisermos dizer. E claro, acho que o Hip Hop Time acabou tendo, sem dúvidas, não acabou tendo. O Hip Hop Time teve uma contribuição muito importante. Acho que quando começamos a falar sobre a profissionalização, sobre mudança de foco para aquilo que o hip hop devia dar, de novos passos, acho que o Hip Hop Time começa a impor uma disciplina. Sim. Muitas vezes com não consequências não muito boas do ponto de vista de compreensão. No princípio, bom, nós não começamos o programa com uma formação como radialistas, né? Então, como temos alguns erros, mas fomos autodidatas e procuramos nos alinhar com o tempo. Mas um dos grandes desafios na altura era exatamente essa necessidade de profissionalização, porque com a aparição de muitos estúdios digitais e as pessoas tinham a oportunidade, quer dizer, quem tivesse um computadorzinho já fazia um beat como é que é, a usar como monitores aquelas coluninhas do computador, e o resultado é que algumas músicas estavam mal misturadas. Isso as pessoas não compreendiam quando nós dizíamos, não, mas esta música não dá para tocar porque não está conforme. Então houve muita gente que ficou em terra por causa disso. Aquela questão da linguagem também. A questão da linguagem também. Estão na rádio pública. Lembra-te que estamos a sair de um contexto de Primeira República para uma nova República. 1990 muda a Constituição, só há uma rádio, e estas questões de rigor em termos do que é que vai para o ar, nessa altura eram muito mais, quer dizer, a rádio era muito mais, vamos lá dizer, rigorosa nesse sentido. Então, e nós estávamos, digamos, por um fio na rádio, porque havia uma compreensão totalmente errada do que era o hip-hop, são marginais estes aqui e tal e tal. Então nós tínhamos que fazer alguma coisa para mudar. Eu me lembro que uma das estratégias foi, ao apresentar o artista, trazer alguma informação que agrega valor, do tipo é estudante do curso X, é universitário,
que é para começarmos a ser vistos não como arruaceiros. Né? E havia muitos jovens estudantes na altura, eu lembro que o Casagá estava a fazer geologia, nos seus primeiros anos, e nós fazíamos o esforço de apresentar as coisas desta forma, só para não criar assim situações de pouca compreensão, né, ou de má compreensão dos gestores. Isso prestigiou muito os próprios rappers também, não é? Sim, se formos mais concretos, eu acho que a conversa não era só porque era a qualidade do rapper, mas também as outras áreas de atuação. Né? E depois também a adição de rubricas que de certa forma funcionavam como um quinto elemento. Tu sabes que o quinto elemento da cultura hip-hop é de facto a consciencialização, transmissão de conhecimento, intervenção social. Então fomos abraçando isso aí mais tarde. E a fazerem crítica de música, na verdade. Sim. Né? A fazerem crítica de arte. Sim, crítica de arte com Emílio Costa, com Baúl. Baúl, Luís Lu. na rubrica Crónicas sobre o Sem Sentido. Então, isto aqui para mim é um dos grandes ganhos do Hip Hop Time, porque hoje em dia há pessoas que se juntam a nós para dizer: epá, vocês nos moldaram, pá. Aquilo que vocês estavam a fazer, vocês não sabem o que fizeram nas nossas vidas, vocês transformaram. Então, é como se tivéssemos sido uma escola paralela, uma escola alternativa, de certo modo. Sem dúvidas. É isto, acho que o Hip Hop Time acaba por ser esse lugar de transição. Sim, e na verdade o Hip Hop Time foi o pivô para o surgimento de outros programas. É interessante que a questão da, vou dizer, censura, não é? De exigir músicas que tivessem uma qualidade diferente e que tivessem uma linguagem mais cuidada, etc, criou uma certa oposição. Sim, criou uma certa oposição, vou assim dizer. Daí surgiram programas mais underground, posso assim dizer, que acolhiam... Queriam fazer frente. Sim, exatamente, acolhiam os excluídos de Hip Hop Time. Isso foi bom porque, como é que é? Fez com que surgisse uma alternativa e nos fez ver outras formas de fazer hip hop que não eram aquelas que o Hip Hop Time havia nos habituado. Os da Matola até iam matolinhas também. Sim. Não, de facto, eu me lembro que, uma certa, vamos lá dizer assim, massa crítica fez questão de dizer que, o Hip Hop Time parece que moldou os jovens a seguirem uma certa linha. Sem dúvida. Eu acho que, olhando para aquilo que Carlos, não sei se foi Carlos Cardoso, não foi Carlos Cardoso, foi Boaventura Sousa Santos que diz que no jornalismo não há imparcialidade. Então, de certa forma, eu acho que os gostos musicais dos apresentadores do programa também, de certa forma, influenciaram naquilo que muitos jovens foram fazer, que é para terem a sua música aprovada, por exemplo, no programa. Né? Acabaram por impor uma linha de abordagem musical, por aquilo que acreditavam, por aquilo que viam. E a vossa consciência crítica. Bom, nós temos pouco tempo em televisão, infelizmente, mas eu queria vos colocar a última questão. Quando olham para o hip hop hoje em dia e olham para, sobretudo, a nova escola que está a dar continuidade e a fazer uma música dentro do seu tempo, com o contexto que muito nos influencia naturalmente como nação, como país. Isto vos orgulha desse percurso todo, desta cultura hip hop? Quais são os maiores TPCs de quem faz rap hoje, de quem pertence a este movimento? Eu acho que eu tenho uns dois posicionamentos em relação a esse assunto, porque eu, com o tempo, fui sendo menos radical com a cena do hip hop. Por quê? Porque existem organismos que regulamentam ou que servem como reguladores daquilo que seria o recomendável para se estar na comunidade hip hop. E que Reswan diz-nos isto: tu podes ser hip hopper, tu podes ser rapper, mas não ser hip hopper, ou seja, tu podes estar comprometido com a cultura hip hop, mas também podes estar descomprometido. Podes fazer rap e estar descomprometido. Então, o que é que eu quero dizer? É que quem faz hip hop é alguém que está comprometido com a música, com a cultura hip hop, mas há rappers que podem não estar comprometidos com a cultura hip hop. Então, e o que se quer é ter esta compreensão
para não entrar em choques com uma nova geração, com pessoas que entram para o mundo do hip hop porque estão a gostar do género musical, mas não percebem de alguns requisitos que é preciso ter se és um rapper, né? Então, o rap é um género musical como um produto comercial, de uma certa forma, mas ser hip-hopper é mais do que isso, é estar comprometido com a cultura. Portanto, o rap é compromisso, é assim que a gente costuma dizer. Então, essa bússola faz com que eu tenha uma certa compreensão sobre estas novas tendências, claro. E são tendências que continuam a ser o seguimento daquilo que acontece de uma forma global, porque é isto que está a bater agora nos Estados Unidos, então a malta também está a copiar. Então o TPC continuar a, de alguma forma, influenciar para que haja responsabilidade social, mesmo naquilo que estás a fazer, mas é preciso que a gente continue a ter esse debate tem que estar presente. Ok, és livre de fazer aquilo que estás a fazer, como estás a fazer, mas o debate sobre esta questão da intervenção social e da coerência em termos de responsabilidade social tem que estar lá. Tem que estar lá. Marcos, só tens poucos segundos, a desvantagem de falar por último, mesmo a terminar. Sim. Tens orgulho de toda essa contribuição tua e daquilo que vês e ouves? Eu acho que sim, porque abriu-se espaço para a diversidade. Portanto, agora dentro da comunidade estamos livres de fazer aquilo que bem entendermos. O maior TPC continua sendo, independentemente do estilo do rap ou do hip hop que alguém for abraçar, tem que continuar a ser responsável naquilo que faz. Ou seja, é necessário nós compreendermos que o hip hop é mais forte do que parece ser, influencia pessoas. Então, se nós vamos influenciar gerações, temos que ter muita responsabilidade sobre aquilo que nós transmitimos através da música. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado a todos também pela audiência. Voltaremos a estar juntos. Na quinta-feira falamos dos 50 anos da cultura hip-hop. É impossível esgotar tudo isto. Por isso, a terminar, fiquem com Caringana Hip-Hop, de Ivete, que convida ao IUSG para contar uma parte dessa história do hip-hop moçambicano. Até quinta-feira, leiam bons livros, vejam bons filmes e escutem boa música. Até lá. Obrigado.